Sejam todos bem-vindos a mais um Interview. Eu sou José Dias Neto, faço acompanhar você até às 19 horas no programa de entrevistas da sua TV Diário do Sertão. Você que acompanha a nossa programação, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pelo seu carinho, você que acompanha a nossa programação e compartilha conosco o nosso dia a dia, a nossa programação. Quer na TV Diário do Sertão, na rádio Diário do Sertão FM, uma rádio online, e também no portal Diário do Sertão, o portal de notícias do Sertão da Paraíba. Então, seja bem-vindo a mais um Interview que hoje recebe o ativista do movimento LGBT de Cajazeiras, Joyce Montinelli. Seja bem-vindo, Joyce, ao nosso programa e fique à vontade. Boa noite. Boa noite TV Diário, todos que estão online agora assistindo. Falar um pouco da nossa vida, né? Dia a dia. Exatamente, do movimento LGBT de Cajazeiras. O Interview, ele tem o propósito da gente conhecer as pessoas que passam por aqui. Por aqui já passaram várias pessoas que se destacam no meio social, no meio religioso, no meio empresarial, enfim. E você hoje é o nosso entrevistado e eu gostaria de saber um pouco mais da sua vida. Nós iremos saber também do seu trabalho à frente do movimento LGBT, mas antes eu gostaria de saber se você nasceu em Cajazeiras. Nascida em Cajazeiras, resido aqui desde criança, assumida como homossexualidade com 9 anos de idade, orientação como travesti com 12 anos de idade e identidade de gênero construída também a partir dos 12 anos de idade, né? E, assim, a família toda em si aceitou e concordou, né? Menos o meu pai. Meu pai era uma pessoa muito antiga, rigorosa, com muito radical, né? Muito radical, os costumes bem mais antigos que pessoas de brinco não aceitavam na família, cabelo grande, com tatuagem e gay, né? E foi muito complicado, porque entre uma mãe escolher um marido e um filho, o amor é maior pelo um filho, né? E ela jamais ia abandonar um filho por conta de um homem, que até mesmo existe no mundo vários. E ela aceitou numa boa, ele saiu dentro de casa, eu continuei minha vida estudando, terminei meu ensino médio completo, fiz 2 cursos, um de agente administrativo e um de informática, para qualificação como pessoa. Entrei no movimento mais ou menos com 12 anos de idade, na qual eu conheci Jucinério. Na época era o Melica, junto com Marquinhos Danta, na motociclo, que ele era desse movimento. Ele, Gastão, que hoje é reitor do IFPB. E eles me proporam, né? Joyce, vamos conhecer o que é o movimento, porque a gente garantir e manter nosso espaço dentro da sociedade é importante. Você é muito nova, uma estrutura boa, inteligente. Eu fui conhecer o que era o Melica, fui conhecer o que era políticas públicas voltada para a pessoa LGBT. E a gente fica, né, muito feliz, porque assim, as portas todas a partir daí foram abertas para a gente. São poucos que tiveram essa oportunidade como eu tive. Mas ainda tinha aquele receio e o preconceito ainda muito grande de questões de dar emprego por ser travesti, se vestir de mulher. A sociedade em si recuava quando ia ser pedido um emprego, quando via que era vestido de mulher, porque meu esposo não aceita, não concorda, você se vestisse pelo menos de homem. E essa questão. É o preconceito mesmo, né? Em si uma parte, mas em questão a gente aceita e aborda com carinho, né? Porque pela amizade e tudo, a gente vai aceitando. Aí onde foi que eu entrei fazer ponto nas carrocerias. Eu comecei a fazer ponto nova lá, onde ficava eu e mais 2 travestis, que hoje até mesmo já estão casadas, donas de salão, e saíram desse ponto, né? Mas eu fiquei um período bom de 12 anos até 19 anos no Abrigo dos Velhos. E na qual lá se passaram muitas coisas, preconceito, agressões, tanto física como verbal, até mesmo em minorias, mas a polícia assim mandava a gente se recolher, que não era para fazer ponto nessa esquina onde a gente fazia ali no Abrigo dos Velhos, que é as carrocerias, e a gente ficava assim, mas era um único canto que a gente era aceita e acolhida. Mesmo com todos os riscos, com todos os direitos violados, que todos os dias nos tirado, mas ali era onde a gente era abraçada. As pessoas criticam, eles julgam muito assim, a questão de dizer assim, fulano vive se prostituindo em tal canto ou vive dentro de um cabaré. Mas as pessoas não sabem o histórico de vida delas, elas não sabem por que aquela pessoa está naquele ponto,
né? Até quando aquela pessoa ficou ali naquele ponto e o porquê daquilo. Se todo mundo tivesse a oportunidade que eu tive, porque quando se entra numa militância no movimento LGBT e você tem aquela visão do que é aquelas políticas e o que lhe garante e lhe mantém, como leis e decretos, você passa a ter uma cabeça diferenciada. Hoje você vê poucas pessoas se prostituírem em pontos. Nada que seja contra, que é uma vida de trabalho honesta de cada um. É uma forma de trabalho como qualquer outro, tendo respeito, né? E estando ali com respeito, fazendo o seu programa, cobrando o seu valor e saindo tudo certo, está certíssimo como qualquer outro emprego. Mas a questão mais mesmo é a falta de emprego, é a questão de acolhimento, que as pessoas hoje ainda não estão preparadas para isso. Você acha que a prostituição entre LGBTs em Cajazeiras é devido a esse preconceito no comércio? O homossexual, ele tem vontade de trabalhar, mas não tem oportunidade? Porque esse preconceito, né, começa já dentro de casa. Você já assume sua identidade, sua orientação sexual, ou então sua identidade de gênero. Porque quando você se orienta como gay, lésbica, bissexual, ou travesti ou transexual, dentro de casa para a família já é um choque. Aí começa-se um preconceito todinho ali dentro, a discriminação, até mesmo a agressão jogada para fora. Quando você chega lá fora, na rua, aí tem as pessoas que ainda lhe criticam, lhe xingam, lhe humilham, batem muitas vezes a porta na cara da gente, dizem um não diversas vezes, porque eu fui vítima várias vezes disso. E a gente fica assim com esse receio todo. E a única porta que tem é o ponto de prostituição. Tá entendendo? Esse ponto que ali mantém ela para se prostituir, ela tem o dinheiro para se manter. A gente vem de uma infância pobre, cresce pobre, aí vem um preconceito pela orientação ou identidade de gênero, e a gente se vê nessa situação. Muitas desses trabalhos é feito assim. Eu vi muitos casos na minha vida que eu fiquei horrorizada. Eu não passei por muita coisa, graças a Deus, porque eu tive amizades que me tiraram. Mas ainda hoje em dia a gente vê até tráficos de pessoas LGBT, na qual uma cafetina vem de fora, com o intuito de induzir, enfeitar aquela cabeça da gente, dizer você vai para, por exemplo, Belo Horizonte, chegar lá você vai ter uma vida boa, vai trabalhar, você vai pôr seu silicone e vai viver numa boa. E quando chega lá, Zé Neto, não é nada disso. Lá se prende, enche você primeiro seu corpo de silicone, você fica devendo. Aí lá você vai fazer ponto com poucos dias de silicone no corpo, que é erradíssimo, que tem que ter um período de descanso, o silicone ficar aquele mais duro e resistente. Elas vão fazer em ponto, quando chega lá no ponto que não dá, a maioria das vezes o programa pagar as diárias e a alimentação. Muitas vezes você não entra dentro de casa, fica no meio da rua até ter o dinheiro para pagar elas. E a questão... É uma escravidão, né? Tipo, a gente ainda vive na escravidão. Não é só de pessoas LGBT, como de pessoas heterossexuais normais, né? Como dizem, né? O ditado normais, mas... Entre aspas. Entre aspas. Mas a gente vê essa questão muito. Hoje, a gente tem dentro de Cajazeiras esse movimento que já é forte, na qual faz parte eu. Justinete também é uma pessoa que é muito politizada nessa questão de direitos à população LGBT, na qual garante umas leis, e a prefeita de Cajazeiras, atual agora do município, Denise, sancionou. E a gente, pelo menos, assegura uma parte, né? A gente tem um movimento, a gente tem uma associação, a gente tem a gerência do LGBT dentro de Cajazeiras, a qual tem toda uma estrutura para atendimento a essa população, né? Tem uma certa limitação de algumas coisas, porque em todos os estados e no Brasil... A política LGBT, ela tem que avançar muito ainda. Ainda, né? Muito. Eu tive nessa última agora em Brasília, na qual passaram várias leis aprovadas, que é a união estável, casais homoafetivos, e a questão desse processo que era de transferência de pessoas LGBT como tráficos de pessoas LGBT para fora do seu estado ou para fora do Brasil. Porque tem muitos que foram para a Itália, outros foram para Portugal, e assim lá hoje vivem, mas graças a Deus foram abraçados e acolhidos, porque existe uma ONG que trabalha essa população e pessoas que trabalham em faculdades, que acolhe e abraça e recebe essa população LGBT para conhecer, estudar e pelo menos manter uma política melhor para elas, né? A gente, quando sai, eu mesmo saio de Cajazeiras representando essa cidade, a gente sai com o intuito de manter e garantir essas políticas públicas, porque você trabalha a política pública dentro do movimento LGBT e tenta executar todas elas, mas sempre tem uma falha, uma brecha, essas coisas
que ainda é muita violência contra a gente, é muito preconceito. Uma das agressões maiores que se chama a questão religiosa hoje, que a gente ainda sofre por isso. Se a gente vai expressar o que a gente pensa, o que a gente sente, já levam para o lado de intolerância religiosa, e não é. A gente passa todo o sofrimento, porque Deus prega tanto, o que a gente vê na palavra é que Deus prega tanto amor, e a gente vê hoje em dia tanta excitação de raiva, de ódio e de agressão à nossa população LGBT. A gente fica muito triste, porque assim, todos nós, independente de orientação sexual e identidade de gênero, nós somos humanas. Nós temos corações e sentimentos. E outra, por trás de nós existe uma família que é hétero, que a gente tem irmãos, amigos, que abraça e acolhe a gente que é LGBT. A gente vive uma circunstância muito difícil. Muitos fatores que tiram os direitos da gente, que privam e dão uma certa limitação. Você só vai poder ir, Joyce, como travesti, até aí. E não é assim. A gente pode ir até quebrar além. Essas barreiras, tem que quebrar todas essas barreiras, porque a gente vai além. Muitas hoje estão se formando como advogada, como psicóloga, como assistente social. A gente tem delegada, a gente tem advogada já formada, a gente tem médicos agora, gays que são médicos, a gente tem travesti agora que está terminando medicina, e é um avanço, porque antigamente, há mais ou menos 10, 20 anos atrás, as travestis eram vistas como marginais, como pessoas que eram marginais, era bandida, era ladronas, era safada, usavam os termos todos, aqueles termos de desvalorizar a pessoa, o ser humano, né? E a gente, hoje em dia, tem até a parte da questão dos direitos humanos, que abraça e vê tudo isso agora com mais calma. Quando você senta hoje com direitos humanos, eles vão avaliar do início da sua vida, quando criança, adolescente, a fase adulta, para ver como é o histórico primeiro. Pelo menos essa parte a gente está tendo apoio e assistência, né, pelos direitos humanos. Porque antigamente não era visto isso. Hoje, quando se vai presa uma travesti, antigamente quando ia presa uma travesti, era jogada numa sala com um monte de homem. Você já pensou? A gente vestida de mulher, feminina, dentro de uma sala com 20, 30 homens? Para a gente é um constrangimento muito grande, fora os assédios, fora a tentativa de estupro, porque existe dentro do presídio ainda essas questões que eles não podem, porque é um processo que leva a outro, né? Está lá dentro pelo um processo, e se tentar um abuso ou um assédio é outro processo. Mas mesmo assim ainda tem as tentativas. Se você não tiver entendimento e conhecimento do que é lei e decreto, eles tentam abordar você e fazer de você um instrumento para uso próprio. E não é, as coisas não são assim. Essa questão toda a gente vai desconstruindo todo esse preconceito. A gente, pelo menos, eu quando estive à frente com o movimento LGBT, junto com Jusné, Delânio, Cássio, Marquinhos Danta, Gastão, que é uma pessoa mais antigas que fazem parte do Melica, que hoje foi passada por movimento, a gente já buscava isso, a gente ter direito a entrar na escola, porque você sabe, hoje em dia é mais abraçado. Antigamente, eu mesma tive que desistir, né, 2 vezes da sala de aula, por conta das piadas que eu ouvia, professores que bullying, criticavam, né? que ficavam criticando, e a gente se sentia constrangida pelos alunos ficarem rindo, brincando com aquelas piadas, porque tudo tem um certo limite na vida do ser humano. E assim, pela a falta de acolhimento e humanização, a gente se recua e perde de ter sua formação e qualificação. Hoje a gente desconstruiu isso, hoje a gente tem mais travesti estudando, tem mais gay, mais lésbica. Joyce, quando você fala nessa desconstrução desse preconceito que existe ainda em torno do movimento LGBT, e quando esse preconceito é em casa? Quando você disse aqui que o seu pai não aceitou de maneira alguma, quando você resolveu se aceitar como você se sentia feliz. Como foi o convívio de você com seu pai? Passou, assim, eu me assumi com 9 anos de idade, ele me espancou, 2 vezes me tentou me matar, e eu fiquei... Isso tudo com 9 anos? Isso tudo com 9 anos de idade. Minha mãe, com os outros irmãos, tomaram a frente, ele achou melhor sair de casa, ele bebia, ele era uma pessoa alcoólatra, bebia muito, e mesmo fora de minha casa, porque ele tinha uma casa no pôr do sol, mesmo ele separado de minha mãe, ele ainda descia quando bebia, armado com um facão ou uma faca, para me matar. E onde me via, me esculhambava. E eu ficava assim, olhando, assim,
Eu vejo muitos pais abraçar hoje os filhos e eu tenho casos de amigos que são gays e travestis que o pai apoia e a mãe já não aceita. Pra você ver como é. O contrário, né? O contrário da sua vida. E outros casos também, quando a gente vê a questão da abordagem, que é quando você vê um filho andar com o pai. Eu nunca soube o que era amor de pai, nunca senti, nunca tive essa dizer assim, eu vou mais meu pai no centro comprar uma roupa. Eu vou mais meu pai resolver alguma coisa. Nunca tive isso, eu nunca soube o que era amor de pai, porque minha mãe preencheu todos esses amores. Essa falta que me faltou de todo o processo de criança. Ele nunca foi em reunião de escola, quando chamava para Dia dos Pais, quando mãe não podia ir à reunião, sempre ela no outro dia quem ia resolver. Não, é para ver as questões das notas do seu filho, pela questão de você ver como é que ele está se comportando, a gente precisa que você ver. Mas meu pai nunca compareceu a uma reunião escolar. Eu achava que enquanto tinha reunião para os pais, eu mesma chegava na direção de não conte com meu pai. Como era o Dia dos Pais para você? Era muito triste, porque assim, eu mesma tentei 2 vezes, mesmo ele separado lá de casa, eu tentei fazer as pazes e deixar um presente, ele não me recebeu, estava bebendo com os amigos, começou a chamar um monte de nome, eu peguei um mototáxi e voltei para minha casa. Desde esse dia, então, eu não falei com ele mais. E ele faleceu. Foi muito difícil, né? Para ele é assim, ele tinha dúvida, são 5 filhos dentro de casa, e são 4 homens na questão, porque eu nasci com gênero masculino, mas a minha identidade de gênero é feminina. Mas era 4 homens e uma única filha mulher que minha mãe deu para minha avó criar. Aí eu e o outro irmão, o mais encostado a mim, são filhos do mesmo pai. Para você ver, ele tinha a dúvida, ele achava que meu irmão era filho dele e eu não, por eu ter a identidade de gênero e orientação sexual diferenciada. E eu ficava assim, impressionada com os absurdos que eu ouvia. Descia as lágrimas, mas a gente como ser humano, a gente supera tudo isso. Hoje eu não guardo mágoa. Perdoou seu pai? Eu guardei nomes, aprendi a guardar nomes na minha vida. Porque a gente guardar mágoa não leva a nada. Eu sei quem todas as pessoas que me deram a mão e sei todas elas que me recolheram. E mágoa, eu não guardo mágoa não, porque assim, tudo que eu sofri como decepção, eu levei tudo isso como lição de vida. Eu construí minha identidade de gênero, eu construí minha orientação, minha identidade de gênero como eu desejava. Não adiantava eu casar com uma mulher, ter filhos com ela e assumir uma orientação sexual como travesti, como gay, e depois minha identidade de gênero feminina como travesti ou transexual. Eu achava erradíssimo enganar um ser humano. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você, Zé. Então a gente leva tudo isso como lição de vida, não como decepção. E você ainda conseguiu, mesmo com todo o preconceito, quebrar as barreiras e concluir o ensino médio? Para você foi uma conquista, né? Eu entrei no estadual há 6 anos atrás, mais ou menos, para terminar. Porque eu perdi muitos anos de... Justamente pelo preconceito. Pela questão do preconceito, do ensino fundamental, o preconceito era muito grande, foi cortando. Eu fui perdendo anos e eu tive que pular para a EJA, né? Educação Jovens e Adultos, para poder concluir esses estudos. Eu entrei à noite, no primeiro ano eu desisti pela questão do preconceito ainda, parei. Aí no outro ano seguinte eu fui fazer o primeiro, segundo e terceiro. Aí concluí, mesmo com todas as dificuldades, mas eu concluí. Porque eu botei na minha cabeça, eu disse, mas eu sou tão novo, como diz a história, a gente é tão nova para isso, e o que mantém, garante, é o ensino, pelo menos, médio completo. É a educação. Né? É a educação, pelo menos isso. Tive a oportunidade na época de fazer um curso de informática, na época era até na Secretaria de Promoção Social, na época Jusnério era quem era secretário, eu fiz esse curso, era nos domingos, para você ver a força de vontade da gente de crescer como pessoa. Fez eu e uma outra travesti na Landa, fez esse curso de 7 da manhã a 11 horas e a gente concluiu esse curso de 4 meses de informática. Surgiu uma oportunidade do Pronatec para fazer um curso de agente administrativo. Eu fiz a minha inscrição e fui fazer junto com uma amiga minha, Silvana, pela manhã. Era 7 da manhã, todos os dias, a 11h30 do dia. Para você ver a força de vontade da gente de pelo menos construir essa formação e ter informação e se qualificar. Porque a qualificação do ser humano é importante. Hoje eu tenho uma estrutura, eu mesmo se fosse há 10 anos atrás, eu não teria condições de sentar aqui para falar com você. E nem muito menos com a juíza e nem um promotor. E hoje eu tenho isso. Eu tenho hoje coragem de pegar no microfone e debater qualquer política, a não ser
que não seja só para pessoas LGBT, mas em geral. Eu trabalhei, na oportunidade que eu tive com a prefeita atual hoje do município, Denise Albuquerque, eu tive a oportunidade que ela me deu essa chance de trabalhar em um CRAS, no Centro de Referência, ali no bairro São Francisco, que hoje é conhecido como Asa Sul, que é a Vitória Bezerra, no CRAS 1. Eu trabalhei 1 ano e 6 meses lá como orientadora social, onde eu trabalhei grupo de mulheres, de idoso, criança e gestante. Houve um problema porque a Justiça, o Ministério Público, que pediu que retirasse os contratados e colocasse os efetivos, né? Isso. E a gente ficou assim, né? Eu hoje estou afastada por um problema de saúde meu e estou em casa por um problema de saúde. Mas, graças a Deus, todas as oportunidades que foram me dadas, eu agarrei. Eu aprendi muitas coisas, o que era políticas públicas para LGBT e conheci outras políticas e o que mantinha e garantia dentro da ação e promoção social para a população, as pessoas mais vulneráveis e carentes. Eu achei muito bom para mim ali porque eu cresci como pessoa. E eu sou uma pessoa realizada hoje. Hoje agora vou fazer esse ano o Enem. Se Deus quiser, eu quero fazer serviço social, porque é uma coisa que quando eu trabalhei no CRAS, gosta, né? quando eu trabalhei nesse CRAS, né, eu gostei muito. Tanto da experiência, que eu trabalhei com uma psicóloga, Milena, que é a esposa de Yata Anderson, trabalhei com Kive Ayane e Lani Ribeiro. A gente trabalhou uma equipe muito boa, na qual a gente dava suporte às pessoas mais vulneráveis e carentes. Quando tinha o programa, eu amava quando era o programa Comida na Mesa, que graças a Deus agora, depois da política, se Deus quiser, vai voltar esse programa de Comida na Mesa e o programa do Sopão. Porque assim, são pessoas carentes do meu bairro, são pessoas que sofrem todos os tipos de violação de direito. Eu aprendi nessa conferência de direitos humanos em Brasília, nessa última que eu fui agora, recente, que hoje em dia a maioria das coisas, duas coisas que são tiradas da gente, que somos na questão entre parentes pobres, se chama a educação e a saúde. E eu não sabia por que isso era tirada da gente todos os dias, por pessoas de superior, hoje que estão acima da gente, e é tirada da gente. Porque sem educação você não tem como buscar e garantir o seu direito. E sem saúde você não chega a lugar nenhum, certo? Porque você está debilitado e sofrido. Você vai para um doente. Joyce, você falou que muitos homossexuais, travestis, lésbicas, enfim, se prostituem devido a não ter oportunidade de trabalhar. E eu pergunto, quando você começou a se prostituir? Eu comecei a fazer ponto com 12 anos de idade. Eu já comecei, eu conhecia, eu já passava, quando eu andava muito no centro, eu sempre ouvi falar que tinha uma travesti que fazia ponto. Eu chegava lá, ela me botava para correr. Era engraçado que só. Se vocês não podem ficar aqui, se você é de menor, aqui na esquina a gente não aceita, e eu não aceito você aqui. Ela, quando saía para fazer um programa, eu dava uma volta, ela mandava eu ir embora, eu fazia que ir embora, aí dava a volta. Quando ela saía para fazer um programa, eu ficava na esquina, porque eu sabia o tempo que demorava, né? E eu esperava, ali ficava, até, mesmo com brigas e discussões com ela, mas ela disse, se chegar a polícia eu não me respondo, você está aí só e a polícia bota você para ir para casa. Mas aqui eu não aceito, ela ficava na esquina e eu na outra. E eu, assim, era a oportunidade que eu tinha era aquela, porque não tinha, assim, fazia uma faxina hoje, tá, Neto? Aí você ia esperar daqui a 1 mês ou 2 meses para fazer outra de volta. E o que ia lhe manter? Você que se veste de mulher, onde você pinta a unha, faz maquiagem, compra maquiagem, tem que comprar roupa, se manter, pelo menos o básico. Tudo era difícil e hoje é que é difícil mais ainda. A gente tenta hoje pedir assim, que tenha um meio de estrutura maior, né? A questão hoje em dia de cursos para pessoas LGBT, porque assim, nem todo gay quer fazer curso de cabeleireiro, nem toda travesti gosta de mexer com cabelo, e nem toda travesti nem gay não gosta de ser enfermeiro. Eu tenho amigas gays que eram os travestis, que era o sonho dela fazer um curso de costureira, tá entendendo? Era fazer um curso, por exemplo, de maquiagem profissional, um curso pelo menos de desenhar, que tenho muitas amigas que desenham, outros cursos que sejam qualificantes e que qualquer outra profissão, né? Que seja outra profissão que não só se encaixe na questão de cabeleireiro e na questão de enfermagem, porque
Porque assim, nem todas têm condições para isso, nem É estrutura. mais um preconceito, né? Essa questão da profissão. É da Dizer profissão, porque todo gay só pode ser se for cabeleireiro, maquiador ou enfermeiro, isso. né? A gente via isso muito antigo. Hoje não, hoje você vê a nível aí que muitas estão se qualificando como assistentes sociais, como psicólogo, advogadas. Eu tenho uma amiga minha que é trans e ela hoje trabalha no recurso de direitos humanos como assessoria em Maceió. Eu tenho outra que é delegada dentro de uma delegacia, era delegada e fez a cirurgia de processo transexualizador e é transexual hoje e é delegada na delegacia da mulher. E assim a gente vê um avanço muito grande, onde a gente até hoje temos essas leis e decretos aprovados dentro do município, que é o Dia do Combate ao LGBTfobia, a questão do uso do nome social em órgãos públicos e privados, a questão de você ter toda essa gerência, a gente tem um conselho municipal, a gente tem essa gerência para abordar e acolher e abraçar essa população LGBT, mas é um avanço para Cajazeiras, porque Cajazeiras foi a única cidade do estado da Paraíba que aprovou o plano de educação para a população LGBT, educação e gênero para a população LGBT nas escolas. Foi a única cidade que passou dentro da Câmara dos Vereadores esse projeto. Mais um avanço, né? Mais um avanço. De fazer a conscientização dessas pessoas, o que é identidade, orientação sexual e identidade de gênero, que as pessoas ainda confundem. Uma pessoa antes de ontem me perguntou, Joyce, eu fiquei sabendo que vai ter uma parada LGBT em Cajazeiras. Calma, gente. Cajazeiras não suporta uma parada gay. Como vocês dizem, uma parada LGBT, que na verdade é parada LGBT, na qual está a representação de todos. E até o S, que é simpatizantes, né? E a gente não tem estrutura, Zé Neto, uma cidade dessa, de Cajazeiras, para abordar um tema parada LGBT. A gente pede ao município, como a prefeita atual, se for ter um evento como querem depois da política, que tenha pelo menos a questão de um evento, pelo menos de 3 dias de capacitação. Porque a capacitação e qualificação das profissionais atende àquela população em geral e a humanização, para as pessoas entenderem o que é orientação sexual, identidade de gênero e abraçar e acolher esse público LGBT. Porque a gente hoje passa vários ainda preconceitos, tanto no imposto de saúde como nas escolas ainda passa. E é bom pelo menos esses 3 dias de formação para pessoas do que uma parada. E é bem aproveitado, porque a gente tem parceria com o governo do estado, a qual eu faço espaço eu participo do espaço LGBT de João Pessoa. Olha, Joyce, inclusive esse espaço aqui é muito interessante porque a gente tem um espaço para debater também as questões do LGBT a nível Cajazeiras e região. E eu pergunto, o LGBT tem avançado em Cajazeiras? Aos poucos esse preconceito ele tem sido quebrado, ele tem sido amenizado? Esse movimento assim, por enquanto está parado por conta da política, né? A gente, quando chega essa questão política, tem a divisão de pessoas que são LGBT, que é de um lado, e de outro, e a gente não mistura a questão política, partidária, com o movimento. A gente paralisa por um tempo e retoma depois que voltar a passar essa política, né? Essa questão de política partidária de campanha. Porque, assim, lá dentro desse movimento, a gente não só trabalha as políticas e constrói essas políticas para a gente LGBT. Tem pessoas, como eu lhe disse numa última entrevista que eu lhe dei, que a gente recebe pessoas da Faculdade de Santa Maria, profissionais maravilhosos, que vai com o orientador para fazer a pesquisa do que é o movimento, o que é orientação, identidade de gênero e até a questão da saúde voltada à população LGBT. A gente abraça esse pessoal, tanto da Faculdade de Santa Maria, como da São Francisco, da FAFIC, e outras pessoas que queiram conhecer o movimento, né? Porque ali a gente está aberto a todo o público pela questão que é mais a questão humanização, para as pessoas saberem que a gente somos pessoas humanas como ela, a gente está ali a abraçar e acolher todos, independente de orientação sexual, identidade de gênero, religião, cor, raça ou etnia, mas a gente está ali para abraçar todo mundo em público geral. Esse movimento é muito forte porque, assim, a gente hoje senta para discutir uma política, muitas brigas, porque a gente quer uma política, quer manter um decreto, uma lei, uma coisa, aí a gente vai ali discutindo, mas todo mundo é unido. Quando é a questão de um direito violado, todo mundo está junto para poder defender aquele direito que foi violado de uma pessoa que é LGBT, e a gente recorre ao Ministério Público, se for preciso, e faz a intervenção, junto com o CREAS, junto com a gerência, junto com advogados, e a gente busca isso, né? Assegurar essas pessoas lá dentro. Joyce, nós já estamos chegando ao final do programa de hoje, mas eu gostaria de agradecer e dizer que sempre
o espaço do Interview ele vai estar aberto, o espaço da TV Diário do Sertão, para a gente debater as questões do LGBT. E no final do programa nós temos algumas imagens para você poder comentar, olhando para aquele vídeo ali, se você pudesse falar sobre essa imagem aí. Foi uma das paradas que eu fui. Eu só não estou lembrada qual foi a parada, mas acho que foi 13ª ou 14ª. Acho que foi a 12ª ou 13ª, mais ou menos. Em João Pessoa. Em João Pessoa foi um ônibus, eu acho, com mais ou menos 70 pessoas, eu acho que foi isso. Nós temos outra imagem para você poder comentar essa imagem. Essa daí foi do Conselho Municipal, criado o Conselho e dentro da Câmara e sancionado pela Prefeita, o Conselho Municipal LGBT de Cajazeiras. Nós temos outra imagem para você poder comentar. Esse foi um evento que eu tive em Picos, uma jornada, foi a 9ª jornada que eu fui em Picos, no Piauí, sobre políticas públicas para LGBT, DST, AIDS, HIV e hepatites virais. Nós temos, importante essas imagens para você poder comentar. Isso aí foi um dia que teve, do Dia da Homofobia, no IFPB, na qual pediram uma fala sobre a questão do nome social e o processo transexualizador e hormonioterapia para pessoas travesti e transexuais. Isso. Temos outra imagem, essa aí. Essa é uma campanha do governo do estado, que foi Tire o Respeito do Armário, que foi a nível do estado, né? A qual todo mundo fez essa... Foi eu, Jucinério, se eu não me engano, Delânio. A gente fez essas fotos para essa campanha, porque vieram um pessoal do governo do estado, Victor, Roberto, Armina, tudo para a Catolé do Rocha, e foi um fórum que teve lá, acho que, se não me engano, foi o 3º fórum de políticas públicas para LGBT. Foi eu, Jucinério, Delânio, foram 4 pessoas selecionadas para ir para esse evento e levar essa campanha adiante, né? Que até agora a gente está tendo uma campanha, a gente, a nível nacional, né? É uma campanha que é tire um LGBT do armário e tranque um homofóbico. Porque é tanta agressão hoje e tantas mortes à população LGBT, na qual até eu fiz um convite a você, e eu quero até agradecer que você aceitou esse convite de estar com a gente nessa intervenção. Agradecer também à TV Diário, né, do Sertão, por acolher e abraçar a população LGBT e o público em geral que vem aqui. É muito importante para a gente passar não só a história da gente, mas o que é o movimento e o que é que essa luta traz para a gente e as leis e os decretos que a gente tem mantido e garantido dentro desse movimento. Eu fico muito feliz, né, por essa questão de, assim, você ser um hétero, mas ser um hétero consciente, uma pessoa que respeita e abraça a população LGBT, independente de cor, gênero e orientação sexual. Eu acho muito bonito isso. A gente é ser humano, a gente tem que dar a mão ao outro mesmo, abraçar e acolher, porque o mundo é grande e o futuro só pertence a Deus. Só Ele tem o direito de nos julgar e nos criticar. Somos todos iguais. A gente tem que passar para o ser humano amor, que é o que Deus tanto falou quando andou pregando aí no mundo. Ele falava de amor. E quando a gente planta amor, a gente colhe amor. Quando você abraça uma pessoa, você é abraçado do mesmo jeito. E a gente todos os dias agradece isso. Tanto a TV Diário do Sertão como a você. A gente tem essa intervenção agora para fazer, que está rodando a nível nacional, que é sobre o Brasil, o país que mais mata pessoa LGBT, na qual o Brasil ficou em primeiro lugar, o Nordeste está em primeiro lugar em mortes contra pessoas travesti, transexuais e homem trans, na qual as mortes são muito sangue, são inseridos vários objetos, tanto em órgãos delas como na boca, e muitos cortes que a gente, em formatos que a gente, de cenas fortes que a gente vê. E a sociedade está acostumada a ver tanta violência que está tampando os olhos para o que está se passando. E assim, quando a gente, nós travesti, é agredida ou morta, é agredida uma sociedade inteira. Porque são pessoas que têm amizade, por exemplo, você tem amizade comigo, meu irmão é um irmão meu, é sangue de mim, é uma mãe que vai sofrer a perca, não é porque é um filho, mas além de um filho gay, porque quando sai uma notícia, já sai uma notícia chocante, um travesti assassinado com não sei quantos tiros, uma travesti é morta com não sei quantas facadas, com não sei quantos tiros, órgãos e partes do corpo dela, mãos decepadas, pernas. Hoje em dia, eu recebi fotos dessas semanas chocantes.
E as intervenções estão sendo feitas a nível nacional e graças a Deus está sendo abraçada e acolhida essa intervenção, que é para mostrar às pessoas a realidade que a gente sofre todos os dias. E nós, como travestis transexuais, nós temos um coração e um sentimento. E assim, o ódio não leva ninguém a nada. Quanto mais ódio você planta, mais ódio você recebe nessa terra. É o ditado mais certo. Não faça com os outros aquilo que você não gostaria que fizesse com você. Não aceita, não gosta de pessoas LGBT, mas respeite. Que eu garanto, se você respeitar e deixar ela quieta, ela vai ficar no canto dela. Porque ninguém é obrigado a ouvir uma agressão sem reagir a ela. Ninguém sabe seu dia, como você está durante seu dia a dia. Você pode estar passando por um problema, passando por uma situação difícil e você escutar uma piada, uma humilhação, até um tapa e uma agressão. Do jeito que a gente é morta, uma pessoa também pode ser morta através por uma pessoa LGBT também. A gente não vai dizer que todas nós somos santas, mas existe o ser humano e seu limite dentro dali, do seu eu. Então a gente pede assim, que se vê um LGBT no meio da rua, deixe passar à vontade, deixe andar vestida de mulher, deixe entrar no banheiro feminino, que é um direito que todas nós temos, o nome social e tudo. Respeitem essa questão do nome social, porque agora é lei em Cajazeira, a lei 2.380, a lei que garante o nome social em órgãos públicos e privados. A gente pede à sociedade que respeite, aos comerciantes que recebam. Se não entende, chega para a pessoa e pergunta como você quer ser chamada, diga seu nome para a gente chamar você. Tente fazer a qualificação dos seus funcionários, porque o dinheiro que o seu valor do seu dinheiro tem, o meu valor do meu dinheiro é igual. Não existe valor de dinheiro diferente. O dinheiro é exclusivo e direto para todo mundo. Então, o seu dinheiro não vale mais do que o meu. Se eu estou ali para comprar, eu tenho o direito de ser chamada pelo nome que eu tenho construído para mim e o que eu gosto de ser chamada. Respeite pelo menos essa questão do nome social e abrace. E se não gosta e não quer amizade, tudo bem, mas respeite. Cada um fica no seu canto e todo mundo segue adiante. Então, Joyce, muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigado também pela sua honrosa audiência e até a próxima, se Deus quiser. Boa noite. Tchau.